Estamos de volta com o programa Religare. E essa semana vamos falar sobre um assunto que estamos vivendo nesse momento. Muito. Não é um momento semanal, mensal, anual, não. É um momento que está acontecendo de pelo menos 5 anos para cá. E eu hoje estou recebendo o melhor dos melhores, Ramiro Montalvão, diretor de teatro religioso. Seja bem-vindo, Ramiro. Muito obrigado. É um prazer estar aqui novamente, né? Prazer é todo meu, Ramiro. Ramiro, vamos começar a falar lá atrás, né? Você já tem muitos anos dessa carreira, há muitos anos você trabalha com o teatro religioso. Era difícil antigamente, eu estou falando de 20 anos atrás. Eu vou até diminuir, 10 anos atrás. 10 anos. Na realidade, sempre foi difícil porque você juntar jovens iniciantes com profissionais é um pouco delicado até, porque você tem que ter uma preparação para esses jovens, para eles adequarem, né, junto aos outros profissionais que já vêm com outro tipo de, um outro porte, né? Mas a gente sempre conseguiu realizar, sim. Tivemos aí uma média de uns 40 espetáculos religiosos que a gente fez nesse período todo. Mas o patrocínio não era como é hoje. Não, na época a gente fazia no outro formato, porque as igrejas elas ajudavam a produzir, né? E apareciam voluntários para poder contribuir, para poder... Mas aí chegou a sofisticação. Chegou a sofisticação e aí a gente chegou a... Uma outra coisa que nós não tínhamos e temos agora é que agora a Lei Rouanet permite que você escreva um produto que tenha fins religiosos. Sim, ou sim. seja, peças teatrais, cinema, o que antes era proibido também. Correto? Certo. Então isso já facilita muito. Sim. Até você já foi agraciado com isso. Sim, nós temos a lei, né, para o espetáculo O Sacrifício do Gólgota, que seria a Paixão de Cristo no outro formato, e a gente está nesse momento em fase de captação, né? E nós temos também a lei para o Concerto às Sete Dores de Maria, que é uma ópera, e atores e cantores líricos e orquestra, e também a gente está buscando aí esse apoio para a realização ainda esse ano. Mas só de ter sido aprovado pela lei já é uma grande aprovado, coisa. Já aprovado. Coisa que antes não acontecia. Não acontecia, né? Então vamos voltar. Por que Ramiro se dedicar e se especificar no teatro religioso? É até uma formação, né? Porque eu vim de uma formação religiosa de família. Você é religioso? Sim, sim. Posso perguntar a sua religião? Por favor, católico. Você é Mas católico? respeito todas as religiões. Perfeito. E todas são bem acolhidas, e todos os nossos trabalhos têm um pouco de cada etapa religiosa. Então, por que se especificar? Porque hoje, quando se fala em teatro religioso no Rio de Janeiro, se fala em Ramiro. Então, por que dessa especificação justamente no teatro religioso? A minha foi porque eu vim dessa formação religiosa e só na minha família eu tenho 4 tios padres, irmão do meu pai. E um, inclusive, agora está em processo de abertura de beatificação em Minas Gerais. E então eu sou o diretor cultural desse projeto, inclusive. E uma das coisas que nós estamos fazendo agora é produzindo em Minas Gerais a peça sobre a vida dele, porque vem a Comissão do Vaticano para poder entrevistar as pessoas, enfim. E aí então nós vamos apresentar esse espetáculo sobre a vida dele lá. E no Rio a gente então, com essa experiência que eu tinha de muito religiosa, muito teatral, porque meus tios, eu ia assistir missa, e tinha a coroação, e tinha a Paixão de Cristo, eu ficava vidrado com tudo aquilo, né? E aí, então, eu fui adquirindo e foi quando surgiu. Eu tive uma oportunidade... Assim, criança, desculpe. Você imaginou um dia ser o diretor, ser a pessoa que estaria ali dirigindo aquele espetáculo? Não. Na realidade, me despertou a atenção, porque quando eu já morava no Rio, que eu vim jovem para o Rio, e aí eu fui assistir os Arcos da Lapa, e Aderbal Freire era o diretor, né? E aí, eu conheci Aderbal por intermédio de algumas outras pessoas,
E aí eu falei para ele, um dia eu ainda vou dirigir um espetáculo desse, brincando assim, igual. Aí ele falou assim, não, pode fazer aqui. Depois, no futuro, eu fui aluno dele, e na SBAT, né, para redigir texto, teatral, tal. E aí ele falou, você chegou aqui, né? E aí eu até mostrei o texto da Paixão de Cristo para ele. Ele falou, tá ótimo, pode ir em frente, garoto. E foi quando eu dei essa partida. Muito bom. E aí, como é que foi esse começo? Porque não era fácil. Até então, você trazia atores como os que você tem, são atores conhecidos, atores de novela. Aí você chama para uma peça religiosa. No início, teve uma rejeição? Olha, eu acredito que não teve, não, porque a maioria, o artista, né, ele já tem uma formação cultural bem adequada, né? Ele não tem essa limitação, né? Porque a Igreja Católica é central. E a gente aborda nos espetáculos da gente, a gente aborda todos os caminhos religiosos. Sim, né? eu gosto. Você bota um Cristo negro, você bota uma Maria negra, Sim. Até porque eu acho muito normal, porque segundo o primeiro mandamento, não só ama ao teu próximo como a ti, mas eu sou sua imagem e perfeição. Sim. Ele completa. Então ele pode ser negro, ele pode ser indígena, ele será o que você é. Você vai se ver e ele vai deixar refletir a nossa imagem nele. Né? Aí para cada espetáculo a gente tem um formato, né? Por exemplo, nós já fizemos Santo Agostinho, o musical, que foi muito legal. São Sebastião. São Sebastião nós não fizemos. Nós fazemos São Jorge. São Jorge. São Jorge. Jorge Guerreiro nós fazemos. E já fizemos apresentações na catedral e... Vocês fizeram a vida de Dona Ani, né? Sim, fizemos. Já fizemos a primeira apresentação. Desculpa, consertando. Sua Eminência, Dom Arani João Tempesta, cardeal do Rio de Janeiro. Sim. O padre Marcos, do Rio das Pedras, ele me procurou e falou, eu tinha vontade de fazer Saudade 2 imensa. espetáculos. Pois é, eu tinha vontade de fazer 2 espetáculos. Eu falei, não sei, senhor. Ele falou assim, um é Padre Cícero. Fantástico. Fizemos. E o outro é a vida de Dorani. Eu falei, mas Padre Marco, a vida de Dorani? Eu falei assim, Eu falei, não. Aí ele mesmo cuidou de fazer os contatos, de conversar com a assessoria dele, que fui tão bem recebido Maior lá. Tem tudo, né, gente? Foi. E aí os monges de São Paulo emprestaram as roupas, as próprias roupas, as vestes, né, que Dorani usava na época. E aí nós fizemos um grande espetáculo, o Padre Marco chorou, ficou emocionado. Depois ele partiu. Aí depois... Vou fazer vírgula de novo. Padre Marcos era o padre da igreja de Rio das Pedras. Isso. Amado por toda Rio das Pedras. E foi um pároco que se dedicou muito. Tanto que na pandemia ele não se afastou do seu rebanho. Muito pelo contrário, ele ia à rua, ele buscava as pessoas que estavam precisando, ele trazia para dentro da igreja. E, infelizmente, ele contraiu a Covid e nós perdemos ele na pandemia. E no caso dele foi uma coisa muito especial, porque todos eram proibidos, não podia ter velório, né? Caixão fechado, não podia ter velório. E Sua Eminência, Dona Ani João Tempesta, foi pessoalmente lá, retirou o corpo do padre Marcos, levou aqui para o Palácio São Joaquim e deu a ele todas as honrarias que ele realmente merecia e depois é que ele foi sepultado. Eu falo com muita tristeza porque eu gostava muito dele. Todos. Os atores ligavam para mim, choravam, mas num momento desse que nós estamos em ascensão, porque as ideias dele para a peça de Dorani eram fantásticas. Tudo. Ele tinha cada ideia. Ele sentava, eu dizia para ele assim, o senhor lembra aqueles pais de santo, mãe de santo antigamente, que todo problema em casa corria na mãe de santo, olha, o Zezinho está muito levado. Aí ele chamava a criança, conversava com a criança, conversava com o marido, conversava com a esposa. Ele cuidava daquela comunidade. E ele preocupava, ele me ligava, e como é que estava. Olha, Dorani já está sabendo, claro que tudo que a gente fazia, a gente passava pelo Moioli. E ele partiu. Depois eu encontrei com Dorani um dia na sala Cecília Meirelles, e Dorani virou para mim e falou assim, e aí, tudo bem? E
cadê? Eu falei, olha, o ator que representa o senhor, ele tá aí. Ah, é? Manda ele vir, eu quero falar com ele. Aí eu chamei o ator, né? Ele foi e tal. E quando foi aquele encontro que teve do interreligioso que vocês organizaram, eu estava falando com ele, ele falou, mas pararam com a peça? Aí eu falei, parou, né? Ele falou assim, não, vamos ver. Continuar. Aí teve o aniversário dele, e o Monsieur Caleta, que é uma pessoa também muito amante da arte, né? Ele é uma pessoa que gosta dessa... Ele me ligou e falou assim, eu soube que tem a peça de Dona Ni, vamos reapresentar, porque parece que veio um representante do Canadá, eu não lembro, assim, e ele falou assim, vai ter um grande almoço para Dona Ni, vai ter uma missa solene, e eu queria apresentar a peça dele para ele ver. Aí voltamos a apresentar, foi agora recentemente, tem uns 2 meses, 3 meses, eu acho. Sim, quando vieram os 3 bispos. Foi. Perfeito. Aí foi legal. Foi a melhor peça que você já fez para você? Foi a que mais te emocionou? Você fala dela com muito carinho, né? Não, a minha que eu gosto é Sete Dores de Maria. Jura? A Sete Dores de Maria, porque Também a Sete Dores de gosto. Maria é o espetáculo que você conta os 7 momentos do sofrimento da mãe em busca do filho Jesus, né? E a gente traz a realidade de hoje, porque a mãe sofre pelo filho, pela droga, pelo preconceito social. Mas sofre por tudo. Quando ele sai, bate a porta e diz, até logo, seu coração para. Ele só volta a bater quando ele diz, cheguei. Aí teu coração volta a bater. E o formato que a gente coloca para Sete Dores, ele tem a participação de cantores líricos, tenores, solistas, orquestra. Então o público chora. Nas igrejas o público chora e assim, a Paixão de Cristo é bonita, mas a Sete Dores é porque geralmente era realizada dentro das igrejas, né? Então eu acho que a comoção é maior, né? Que todas nós somos Maria. Claro que resguardadas as devidas proporções. Mas hoje, o que nós vemos de mãe, como eu vi ontem, mas é mãe de um bandido, é mãe. Aprenda a diferenciar a coisa. O filho fez várias coisas erradas. Só que aquela mãe, quando carregou aquele filho 9 meses, ela não imaginava que as coisas iriam se desenrolar assim. Ela teve vários sonhos. Meu filho, você não vai ter a minha vida, você vai estudar, você vai trabalhar, você vai ser grande. Esse era o pensamento dela, que foi diferente. Então, sempre digo para os meus colegas jornalistas, uma coisa é a pessoa que foi assassinada, o bandido, outra coisa é a mãe. Essa nada tem a ver com aquilo. A dor dela é uma dor verdadeira e essa tem que ser respeitada. A dor dali, então, eu sempre digo, todas hoje são Marias. Todas são Marias. De poder fazer isso. Ramiro, nós vamos num pequeno intervalo e vamos já voltando a falar de coisas atuais. Tá bom? Fica com a gente que a gente já volta. Voltamos a esse papo que tá bom, né? Passou depressa. Ramiro, como é a reação das mães para o espetáculo Sete Dores de Maria? É difícil, porque cada local que a gente passou, porque nós já fizemos aqui no Rio, São Paulo e estamos para Minas Gerais agora, né? E é assim, inesperado. Nós tivemos, por exemplo, no Rio, quando nós fizemos para a Jornada Mundial dos Jovens, e teve uma mãe que ela adentrou a cena e puxou o soldado para não bater no Jesus, gritando, ela gritava, ela chorava. E aí eu virei no ponto, pergunto o padre o que faz. Aí o padre veio lentamente, educado, e falou com ela, né? Não é verdade, total, e tirou da cena, né? Que a cena ocorria no meio da igreja. Você sabe que é a única cena que eu não assisto na Paixão de Cristo, né? É muito, muito chocante, né? É a única cena. Quando vai começar, eu prefiro não assistir. E a gente faz um encontro da mãe, do filho, né, com a mãe, no meio da igreja. Então, o pessoal todo vira e aquele... Vocês já fizeram chorando, essa apresentação para as mães de Jacari, ou elas já foram a alguma apresentação de Nós vocês? fizemos sim, nós fizemos a chacina de Candelária,
Fizemos a chacina de Vigário Geral e fizemos Não, mas elas assistiram às 7 Dores de Sim, Maria? todas. E aí, como é que foi a reação? Doloroso, doloroso. E fizemos, aqui uma que me chocou também foi quando nós fizemos naquela chacina das crianças que morreram em Realengo. Isso que eu ia te perguntar, de Realengo. Realengo. Ainda ontem a Adriana me ligou e queria falar sobre isso. Eu fiz um Porque trabalho lá também e é uma dor que não passa. Foi a que também nos chocou, porque na hora as mães, eu tentei colocar algumas para poder ficarem ali na cena na hora, né? Mas foi um desabo de choro, de grito. Eu falei, Adriana, não tem condição, porque no ensaio eu vi que não dava. Mas é comovente e você, até a gente, os atores, né, choravam, e Madalena chorava, e Verônica chorava, e Jesus chorava de verdade. Quer dizer, então, emocionante demais. E você sai dali amarrado, né? Eu diria. Você está feliz com tudo que você já fez sobre teatro religioso? Sim, sim. Só tenho a agradecer a Deus, né? Por E o que você ainda quer fazer? Agora é ensinar para as pessoas, né? Para os jovens, para os atores, que eu digo para eles, vocês têm que ser produtores, vocês têm que aprender a ser diretor, vocês têm que... Porque é um legado que a gente deixa. A gente tenta fazer isso até nas igrejas, né? Mas há uma dificuldade. Um legado e um aprendizado, né? Exatamente. Um aprendizado histórico, ético, gastronômico, de dança, de cultura. Sim. É um aprendizado total, né? E eu digo para eles, vocês têm que levar a sério esse trabalho que a gente passa, porque parece que não, mas daqui vocês têm. Nós temos atores, por exemplo, que nós começamos eles começaram com a gente com Santa Luzia, e hoje eles estão na Globo, na Record, na Bandeirante, entendeu? Eles fazem tudo com registro, nós conseguimos registro. Então, eu ia te perguntar sobre isso. Outra modalidade. O fato de uma emissora de TV estar fazendo várias novelas bíblicas ou com temas relacionados a bíblicas, quer dizer, religioso, isso estimula o teatro também? Eu acredito que sim, porque muitos deles, né, que participam desses trabalhos, eles me procuram pedindo uma chance e tal. Muitos deles já fizeram, eu sei disso, já fizeram a peça com você. Nós temos muito, e que seguem, né? Nós temos Madalena, nós temos Maria. Que foi uma surpresa para todos, inclusive para os anunciantes, quando a primeira novela, que foi 10 Mandamentos, superou a TV Globo, que era a número 1, e se manteve nisso durante quase 2 meses. Então, ali... E hoje ela reapresenta e tem a mesma audiência. Quer dizer, as pessoas gostam de saber dessas histórias. Sim. Não é isso? Da história do personagem. Porque o que aconteceu todo mundo já sabe. Agora, o desenrolar é que as pessoas não sabem. E aí é o que vocês fazem, né? É um formato, porque você busca, né? Você busca... Às vezes a televisão ela vem com a inovação, mas o teatro, a gente tenta fazer algumas coisas que chame de desperta. É o que eu tô falando. Eu fiz uma paixão... lida com a emoção na hora, na né? hora, exatamente, ao vivo. Eu fiz uma Paixão de Cristo, que tem um tempo, e eu vi uma publicidade e que o carro, ele flutuava, uma propaganda, a venda de um carro. E eu falei assim, eu vou fazer um negócio desse. Eu tenho uma cena na Paixão de Cristo que o demônio, o ator que era possível o demônio, ele cai e Jesus faz... ele levitar. E eu trouxe um mágico de São Paulo. Para levitar ele? E ele levitou. A plateia delirava. Eu tinha umas 5 mil pessoas. E a plateia... Eu tive um formato também de uma Paixão de Cristo que foi feita no Recreio, até com uma pessoa que se permitir, que eu sou admirador dele, o Padre André. Meu Padre André! Sensacional. Na Nossa Senhora da Conceição. Olha, eu deixei um recado para ele hoje de manhã, você acredita? Disse que eu mandei um abraço para ele. Porque eu vi uma retrospectiva do que está acontecendo lá. Morei no Recreio durante 18 anos, então eu sei. era a minha paróquia que eu frequentava. Aí eu botei para ele, que saudade. Aí ele botou, venha. É uma pessoa sensacional. Eu faz tempo que eu não falo com o Padre André, porque eu ficava em Minas, né? Agora eu estou no Rio, depois eu volto para Minas, enfim. E ele falou para mim, eu quero fazer uma via sacra na Praia do Recreio, mas eu quero abarrotar aquilo lá. E vamos fazer a morte de Jesus no mar?
A ideia foi dele. Eu falei, vamos. Ele até providenciou porque ele está tudo. lá lutando para beatificar o padre que era surfista, né? Então ele está lá fazendo esse trabalho também. E ele, na hora, aí eu criei... E vocês fizeram? Fizemos. Uxi. Criei um formato com o engenheiro, um formato de uma cruz, que eles fincaram a cruz na beira, e na hora eu suspendia Jesus, e o mar vinha e batia no pé. E Maria ali ajoelhada. Foi muito bonito. E o povo... Imagina, gente. Foi. Só Então, podia partir essa da cabeça graça eu dele. dei ao Padre André, né? Fala com ele que eu contei Só isso. podia partir dele. Foi. Não, e o pessoal, vamos quando chamar ele pra acabou, assistir esse que programa. ideia maravilhosa, e o Jesus... Não, a ideia não é minha, não. A ideia foi do Padre André. Eu só executei a Ele ideia. tem isso. Ele participa de tudo. Por exemplo, vai chegar aí uma época que ele gosta muito, que é festa junina. Ele se veste a caráter, gente. E não se veste de padre, não. Ele é o delegado. E entra. Eu acho que é por isso que ele tem tanta aquela comunidade ali em volta dele. É um trabalho muito bonito. Esse trabalho social que hoje eu faço, com morador em situação de rua e baixa renda, aprendi com o Padre André, porque ele faz e faz muito. E quando era proibido, ele ia na frente, botava o peito. Ele abraça, né? Ele abraça aquilo. Ele abraça. Final de ano, a gente, cada um pegava quantos desse, aí tinha uma relação para as crianças das comunidades. Eram 2 roupas, 2 pijamas e tal, e sempre um livro. Então, eu aprendi muito com ele. Se hoje estou desempenhando esse trabalho que as pessoas acham que é bom, eu agradeço a ele. Foi ele que me ensinou. Tem um fato que nós fizemos com ele também, foi... Ele queria fazer uma coroação de Nossa Senhora. Isso. Mas ele falou, eu quero fazer uma coroação diferente e vocês vão me ajudar, enfim. E eu arrumei os atores vestiram com roupas de luxo, de aeronáutica e blá, blá, blá. E ele falou assim, eu vou fazer uma entrada. Eu sei que aquilo me deixou assim, eu não chorei porque realmente eu sou sangue frio, mas ele colocou uma criança especial embaixo de um dorsal. Para coroar. Entrando com a coroa de Nossa Senhora. Quando eu vi aquilo, eu olhava assim, eu falei, meu Deus, que coisa linda. Entendeu? O cara é um pique muito alto, então a gente junta o tino dele com o da gente, a gente viaja na maionese, né? Então é muito mais legal. Ou menos isso. Outro também que tem um tino muito legal é o Padre Carlinhos, da Curicica. Sim. Nós estamos fazendo agora o documentário sobre a vida dele. Que legal, gente. E nós fizemos uma Paixão de Cristo, e era um ano sobre especial, e nós criamos um elevador que ele subia na cadeira mesmo, na ressurreição, junto com Jesus. Coisa linda, gente. Então ele Mas eu queria te falar uma coisa, você sabe uma outra pessoa que também tem essa pegada? Ele vai puxar minha orelha? É Dorani. Sim. Por exemplo, as lives que eu apresento dele, que é uma criação dele, né? As lives foi ele que criou, ele que idealizou. Nós temos uma reunião uma vez por mês para decidir os temas e os títulos. Te digo que os títulos quase sempre saem dele, ele é ótimo para título. E ele participa ativamente. Ah, tá bom, o tema é esse, mas vai discutir o quê, Luzia? Qual vai ser o formato? Por onde nós vamos atingir? Quer dizer, nesse momento eu me encontro afastada, está lá o Padre Fábio, por motivos de saúde. Estou retornando já no formato de podcast, mas ele participa ativamente e ele tem umas ideias assim fantásticas que ele coloca na hora e a gente vai, e deu tão certo que a live já vai para o 5º ano. Bom. Você vê, manter uma live 5 anos é uma coisa, com o público que a gente mantém, numa média de 2.000 pessoas assistindo hoje, já chegamos a 6.000 pessoas assistindo. Então, é uma coisa que se mantém porque ele se dedica também àquilo ali. E a vantagem uma coisa, né, a vantagem que eu considero assim, que me chama a minha atenção é que sempre a gente procura fazer um espetáculo ecumênico, né? A gente não se restringe só. Isso é importante. Convida, né, diversas matrizes religiosas, já tive pastores evangélicos que na hora ele pede a palavra e diz, eu nunca vi um espetáculo desse, de Paixão de Cristo, isso é normal. Eles pedem a palavra e vão, eles convidam a gente, e é legal. Isso é importante. Matriz religiosa também, e paz de santo, enfim. Fala, pô, eu quero falar, a palavra é sua, entendeu? Então a gente não tem essa... Isso eu acho que só agrega
soma tudo isso. Bem, quem sou eu para falar, né? Presidente de um instituto interreligioso. Hoje com 32 religiões. Fácil não é. Até porque não por nós aqui, mas pelos problemas externos, o que acontece fora do Brasil. Então nós não podemos deixar os conflitos externos virem para cá, para essa relação que nós temos aqui. E graças a Deus estamos completando 15 anos, e esse eu falo com maior orgulho. Nem no nosso grupo de WhatsApp nunca teve uma discussão. O respeito é grande. E também o entrosamento é grande. Hoje a gente já passa datas importantes juntos, vira uma grande família. Então, isso é importante. Na hora do sagrado, cada um vai para o seu sagrado. Sim. Certo? Mas no social, nós nos envolvemos. Por exemplo, nessa situação, nesse processo dos moradores em situação de rua, estamos todos juntos para poder ajudar. Quando for o sagrado, que nós vamos entrar agora, já estamos, né, dentro da Quaresma, e esse ano coincidiu Quaresma, Ramadã e a Páscoa Judaica. Então, nós tivemos... e também tem a festividade da Fé Bahá'í. Então, aconteceu disso, de juntar todos. E aí o respeito ainda é muito maior. Ramiro, tem uma notícia triste para te dar. Nosso programa está chegando ao fim. Queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas. Agradecer a você por ter me permitido que eu voltasse, né, para poder falar mais um pouco sobre esse trabalho. E ao grande público que está nos ouvindo e estamos à disposição sempre. Ramiro, como é que a gente pode te acompanhar para saber o que vai acontecer? Você tem Instagram? Tem Instagram, Ramiro Montalvão, tem Face Ramiro Montalvão e tem da produtora, mas nesse momento a gente Então, olha só, gente, não tem nada, não tem como errar. @Ramiro Montalvão, acompanha, porque ele tem sempre um espetáculo muito legal acontecendo em qualquer lugar do Rio de Janeiro. Quero te agradecer muito por você ter vindo, até porque nesse momento é isso que a gente está vivendo. A gente sabe que aí vem a Semana Santa e vem vários espetáculos. Então, quero te agradecer por você estar aqui com a gente. Amém. Muito obrigado. Amém. Bem, encerramos aqui o Rei Ligare de hoje e eu estou esperando você no próximo programa aqui, na TV Alerj, o canal do povo.